Muito bom dia, tudo bem com você? Agora são 8 horas e 26 minutos. Nós estamos iniciando aí uma gravação para o Chimarrão Dólar e Índice, aonde eu sou o Luciano SS e vamos falar um pouquinho sobre macroeconomia, vamos falar sobre índices futuros, vamos falar sobre os títulos americanos, vamos falar um pouquinho sobre minério de ferro e um pouquinho sobre a agenda econômica. Iniciando então pela agenda econômica que está na tela aí, nós já tivemos a partir das 4 horas da manhã dados na Europa, discurso da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, e agora 7h30 nós tivemos os leilão dos títulos de 12 meses na Alemanha, e 8h30 um dado muito importante aqui no Brasil, que é o Boletim Focus, que é onde vai direcionar aí o mercado financeiro durante a semana. O Boletim Focus é um relatório muito importante, onde os economistas, um grupo de economistas, conversa com o Banco Central trocando informações sobre a economia do Brasil. Ele é um boletim semanal, é importantíssimo porque ele faz uma projeção também para 2023, 2024 e também os dados bem atuais, bem atualizados para essa semana. Depois aí por volta das 9 horas nós temos o discurso do Bostic, que é um dos membros do FONC americano, e o Índice de Atividade Nacional de Chicago. Por quê? Porque na verdade lá nos Estados Unidos, diferente daqui do Brasil, existem 13 bancos centrais, né? Existem 13 Federal Reserve, aonde todos convergem para um Federal Reserve, que é onde está o presidente do Federal Reserve, que é o Jerome Powell, certo? Inclusive a 1 hora da tarde tem um discurso dele, que é onde nós, geralmente, quando o presidente Powell fala, o mercado ele oscila bastante e entra bastante volatilidade, certo? Então atenção nesse horário das 13 horas aí que o mercado deve ficar volátil, certo? A agenda vazia para o dia de hoje, para essa segunda-feira. Os índices futuros estão mistos nesse início de manhã. A Europa com uma leve alta na maioria dos índices futuros. Os americanos, por exemplo, o S&P estava no negativo e agora está positivando. O Dow Jones também já mostra que quer positivar. Ainda está com uma leve queda de 0,21 o Dow Jones, certo? E no mercado da Ásia a grande maioria fechou no negativo. Ok? Bom, esses são os principais dados a respeito dos mercados futuros. Quanto aos títulos americanos, praticamente todos eles no positivo. Minério de ferro trabalhando positivo em 0,97% positivo lá no porto de Dalian, na China. E vamos dar uma passadinha, vamos ver o ouro e o petróleo. O ouro positivo aí em 0,31%. O índice dólar positivando um pouquinho mais, 0,20, o que dá uma expectativa de alta no dólar aí também, frente ao real para a abertura. O petróleo aqui nesse gráfico na cor preto de fundo com 3,62% positivo nesse início de manhã, e o VIX apresentando aqui uma leve queda do contrato futuro de VIX, certo? As principais moedas centrais aí, como o euro, a libra esterlina, o dólar canadense, a coroa sueca, eles estão negativos frente ao dólar, sendo que o franco suíço, que também é uma moeda central, está positivo frente ao dólar. E nos mercados emergentes, tanto o peso mexicano como o rende africano, a lira turca, estão trabalhando aí no negativo frente ao dólar. Dólar positivando frente às moedas dos mercados emergentes. Vamos ver a nossa expectativa para a nossa abertura aqui. Nós temos aqui o dólar nesse gráfico, certo? Eu tenho a previsão de abertura, vamos ter que modificar aqui, vamos aqui que já mudou. A previsão de abertura está em 5.054 agora no momento, certo? Um gapzinho de alta aí acima do nosso ponto de equilíbrio, que é o 5.046, certo? E o preço justo para o dólar agora seria 5.031, já está certinho aí, tá? Bom, nós temos pontos importantes para o dólar. Essa região aqui, onde nós tínhamos
onde nós temos a abertura, nós temos a VWAP do dia anterior, tá? A VWAP que é um preço médio ponderado pelo volume de negociações. Eu não acho ela tão relevante como é para mim essa média vermelha aqui, que é a média de 54, que dá o preço justo para o ativo nesse gráfico, nesse tempo gráfico de 10 minutos, tá? Então essa região da média, a região da VWAP aqui é uma região importante na abertura, né? Vamos analisar como que o preço vai se comportar. Se o preço fizer uma subida aqui nessa região 5.062, vamos ter que ver o contexto da macroeconomia, ver se o DXY está subindo, né? Como que vai se portar aqui também a abertura do nosso mercado, qual vai ser a expectativa dos investidores aqui no Brasil, né? Bom, eu tenho uma previsão de máxima aqui nesse 5.116, tá? Não quer dizer que o preço não possa passar daí, ele pode mais. Essa linha laranjinha para mim é muito importante, 5.132, porque é a região de violinado. E como eu falo para vocês, eu tenho uma mínima aqui prevista para R$ 4.976, tá? Nesse ponto aqui eu tenho uma previsão de mínima. Também tem aqui uma região de violinado aqui para baixo, 4.960, é um ponto importante. Se ele bate, ele deve retornar com rapidez aqui nesse ponto. Vamos ver como que o dólar vai se comportar nessa manhã. Então, esqueci de falar dessa linha tracejada em laranja aqui, que é a taxa do estrangeiro. Abaixo desse preço aí é porque nós estamos com uma entrada de capital estrangeiro, então o dólar deve negociar abaixo desse ponto aí. E o dólar negociado acima desse ponto é porque nós provavelmente não estamos com capacidade de atrair investidores estrangeiros. Passando para cá a tela ao lado, nós temos o índice futuro, onde na quarta-feira ela teve um dia de uma certa lateralização, mas ainda fechou em alta. Quinta fechou em alta e sexta também fechou numa tendência de alta, certo? Hoje nós estamos precificando uma abertura nessa linha tracejada branca aqui, vamos atualizá-la em 115, a abertura prevista 115, 115.997, vamos arredondar 116 mil, a abertura para o índice Bovespa, até porque o S&P está positivando agora, ele deve dar uma puxadinha aqui também. Vamos ver se ele vai correlacionar hoje com o S&P ou não, certo? E o preço justo está no 115.427, está certo, tá? Então essa linha tracejada amarela seria o preço justo para o índice, certo? E aqui nós temos o preço de abertura. Não é uma regra, mas existe uma tendência do preço abrir nesta região e vir buscar o preço justo para depois dar sequência nas altas, certo? Temos um ponto muito importante aqui em 114.788, que é o ponto de equilíbrio. Não quer dizer que venha buscar, mas é uma região de bastante briga aqui nessa região. Ok? Esse ponto aqui em cima também considero muito importante. Essa região aqui vai ser uma região de briga. Vamos ver o comportamento do preço aqui. Uma regiãozinha de ouro aqui, certo? Aqui temos uma outra região que eu considero muito importante. Logo abaixo aqui do ponto de equilíbrio, essa linha azul clara aqui. Muito importante, temos também uma média aqui de 54 períodos, deixa eu confirmar se está certa essa média. Isso, 54 períodos, que é a média aritmética que vai nos dar o preço justo para o ativo nesse tempo gráfico de 10 minutos, certo? O mercado fechou em tendência de alta, vamos ver como que vai ser a abertura. Passando aqui, já falei então do preço de abertura, tanto do dólar como do índice, preço justo também. Vamos então aguardar a abertura. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana. Eu desejo um excelente dia de negócios. Fique com Deus. E se esse conteúdo está sendo relevante, compartilhe com outras pessoas. Se você considere se inscrever nesse canal e compartilhar com outras pessoas aí. E se você gostou, pode dar um joinha ou não. Tá certo? Um grande abraço. Fique com Deus.